Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta, alguns dias sem vídeo, né, gente? Como eu comentei, eu tô com um recém-nascido, que agora é um bebezinho, né, em casa. Então, a minha rotina tá bem bagunçada. Tô tentando gravar aqui, mas vamos lá. Que seja um vídeo, mas que seja, né? Gente, eu trouxe um tarô novo, um deck novo. Gente, ele é lindo, lindo, lindo. Vocês não têm ideia. Eu hoje vou fazer um recado da espiritualidade aqui, né, para o seu momento. Então, com certeza vai ter alguma mensagem para você, tá? A gente vai tirar com os Finds of Times e com o tarô do das reflexões selvagens, alguma coisa assim do gênero, tá? Então vamos lá, eu vou tirar primeiro uma carta daqui desse deck. Esse aqui eu uso bem pouco. Tô querendo usar todos os meus decks, sabe? Vamos lá, então, uma mensagem da espiritualidade, um recado da espiritualidade para o seu momento atual. Paciência, né? Então a gente já começa aqui. Gente, vocês têm muita impaciência no trânsito? Eu assim, eu não tô dirigindo por esses dias, né? Porque eu tô em casa aqui praticamente isolada aqui, né? Mas eu confesso que é algo que eu tenho que melhorar bastante, sabe? Minha paciência no trânsito. Mas eu nunca peço por paciência, sabe? Porque senão o universo vai lá e coloca situações para eu praticar a paciência. E o trânsito não é um bom lugar para eu praticar a paciência. Mas é um lugar que eu realmente preciso exercer aí uma sabedoria maior, né? Eu não sei qual é o seu caso, porque eu lembrei que veio uma placa de trânsito aqui pedindo para você ter um pouco mais de paciência. Às vezes você é Uber, né? Às vezes trabalha com aplicativo, ou às vezes você é uma pessoa do trânsito mesmo, né? Guarda municipal, Detran, ou patrulhamento ostensivo, né? Se vocês ouvirem algum bebezinho aí, é meu filho, tá? Ele tá aqui do lado, no carrinho, então pode ser que ele queira falar. é, se não for um contexto assim de trânsito, pode ser que você trabalhe com estrada, ou que você vá viajar, ou que está pendente aí algo que esteja para chegar para você, uma encomenda de repente, né, que está em transporte. Então aqui vem pedindo, está a caminho, né? Então vem pedindo aqui de início para você ter um pouco de paciência aí dentro do seu cenário. Paciência na vida, né? Paciência aí com os sinais da vida também, né? Às vezes a vida está te dando muitos sinais e você não está entendendo e precisa ter um pouco mais de paciência contigo mesmo, né? Um pouco mais de paciência com você. A gente tem que praticar com a gente também, né? Então vamos ver aqui. Ó, aqui a gente tem a Rainha de Espadas. Esse deck é maravilhoso. Olha só essas cartas. Eu vou mostrar cada um. Faço questão. Rainha de Espadas. Parece um pouco a carta do demônio. Desculpa, gente. Eu tô ótima. Eu tô com tanto sono. A carta do Diabo. E aqui a gente tem a carta da temperança, que também vem falando da paciência, né? Então, o que eu vejo aqui, logo de cara, aqui, ó, se você tá num contexto aí, né, de triangulosa, né, ou um contexto em que você precisa, de repente, até extravasar um pouco, se divertir, sorrir, sabe? Também tem esse contexto aqui. Às vezes você tá saindo com alguém que você sabe que tem alguém e que tá uma parada informal de ambos os lados, tá? Também pode ter essa pegada aqui. Esse tarô é lindo, né? Ele é douradinho aqui. Tô impressionada com esse tarô, gente. Ele é muito bonito. Então, a gente já vem aqui realmente um contexto em que você precisa exercer um pouco mais a tua paciência, óbvio, mas sem ficar praguejando, sabe? Porque às vezes pode acontecer alguma situação, ou tá acontecendo aí uma situação na sua vida, em que você pensa tão mal, ou fala tão mal de algo, ou de alguém, sabe? Ou fica com tanta raiva, sabe? Que as suas palavras acabam sendo bem venenosas, sabe? Para as pessoas ao seu redor. Então aqui vem mais assim na tua comunicação, vem falando para você. Aqui também tem contexto de ansiedade, né? Às vezes você está com uma ansiedade aí pede, cara, tem um pouco mais de paciência nessa situação, nesse trabalho, nesse contexto, ou com essa pessoa, né? E aqui o que me vem mais, né, é praticar a paciência, né, em contextos em que a tua língua dá uma ricocheteada, sabe?
antes de falar, antes de reagir. Porque o que me vem é que vem uma certa agressividade, sabe? É como se a sua comunicação fosse, sabe aquele livro, né, Comunicação Não Violenta? Parece que você está no contrário desse livro, uma comunicação um pouco violenta. Então, pede para você ter um pouco mais de paciência. Eu tô falando muito da paciência aqui na temperança, porque a temperança fala disso também, e a gente veio com a carta da paciência aqui, tá? Então, por isso que eu tô insistindo nessa palavra. Tem 500 outros significados para a temperança, tá? Mas aqui é um reforço. Trabalha a tua comunicação, tá? Trabalha a tua comunicação. Aqui também tá muito forte de você procurar algum médico, tá? Então, um recado da espiritualidade, às vezes entra coisa prática mesmo. Para você procurar um médico, que possivelmente é uma médica, tá? Que pode te ajudar a sair da ansiedade aí, fazer um tratamento, tá? Para alguns, entenda que eu não tô te recomendando nada. Tô falando só uma leitura de tarô, isso aqui é um entretenimento, mas se a mensagem for para você, você vai pegar e você vai reagir, tá? Então, aqui vem pedindo também para você procurar ajuda médica para contextos de ansiedade, contexto de depressão, para fazer algum tratamento, tá? E aí, obviamente, isso também demanda paciência. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ver o que mais. Ó, 7 de pausas está muito reativa, tá? Aqui logo de cara, né? 7 de pausa, isso mesmo. Eu tô tendo que repetir às vezes, gente, pelo cansaço mesmo, né? Quem tem ou teve filho aí pequeno, né? Sabe como é que é. Tô passando isso pela primeira vez, é uma privação de sono tremenda, né? Então, tô tendo que ficar reforçando. Então, não acho estranho, tá? Eu ficar lendo as cartas toda hora. Então, 7 de pausa aqui também vem me falando de muita reatividade. Talvez você seja uma pessoa muito reativa. Às vezes a pessoa falou alguma coisa contigo e você já fala, mas você também. Ou então, tipo, mas por quê? Sabe? Sem um tom de conversa, sem um tom de mais tranquilo, né? Aqui vem pessoas que estão muito reativas, sabe? Tudo acha que estão sendo atacadas, sabe? Então, dar um tempo para você parar para pensar. Se afasta um pouco das pessoas, se for o caso, né? Porque, né, a gente vê aqui também um contexto muito forte. Aqui também a gente tem o 8 de paus, né, que vem me falando. Talvez você estivesse esperando mensagem de alguém, né? E aqui tá também falando, tem um pouco mais de paciência. 3 de espadas me mostram um certo sofrimento, né? Então pode ser que você esteja num contexto aí de sofrimento mesmo. Um sofrimento emocional, sofrimento psicológico, tá? E essa sua reatividade é por medo de sofrer de novo, né? Ou você pode estar num contexto em que você tá sofrendo mesmo. Cara, a gente falando de sofrimento, um 3 de espadas dói pra caramba, sabe? A gente tem expectativas frustradas aqui que doem no peito, que a gente olha e tipo, a gente só tem vontade de chorar com pesar mesmo, sabe? E algo que me parece ser bem pesado mesmo, né? Por conta da carta do diabo aqui. Então, às vezes você é bem reativo porque você já sofreu muito também na vida, né? Então, você já pode ser que você tenha sido traído, ou você pode ter traído alguém também. E não tô falando aqui necessariamente de relação homem e mulher, tá? Eu tô falando aqui de um contexto geral. A gente tem amizades que, né, podem, né, ser desleais. Alguém na família, alguém no trabalho pode ter puxado o tapete, né? Então a gente tem cenários assim que podem trazer uma certa frustração e talvez seja por isso que você seja tão reativo e que precisa trabalhar um pouco esse chicote na tua língua, tá? E para alguns aqui tem mensagem chegando, e aí você acha de repente que a pessoa esqueceu de te responder, em qualquer contexto aqui, tá? E que eu vejo, na verdade, assim, não é que a mensagem chega, não, pode ser um contexto de mensagem, né? Que a gente vê aqui muito forte que não tem, né? Assim, possivelmente essa pessoa tende a não mandar, né? Você tá até paciente, tá esperando, mas tem uma tendência aqui de não receber, de você não receber a mensagem que você espera também, tá? É isso, eu vou encerrar esse vídeo porque o neném está chorando. Eu espero que eu tenha te ajudado. Deixa eu só ver se aqui deve ser fralda suja, então dá tempo de tirar uma cartinha. Aqui fala dos limites, né? Então, seus limites emocionais, né? Então, talvez você precise olhar um pouco mais para os seus limites emocionais. Será que você
Será que você ultrapassa os seus limites? Você deixa as outras pessoas ultrapassarem seus limites? Sabe? Nem sei se é esse o significado, mas a gente fala da água, né? A água traz muito esse contexto emocional. Então aqui talvez seja pedido para você ter um pouco mais de paciência com o teu emocional. Chora tudo que você precisar, faça tudo que você precisar para equilibrar bastante, sabe? A temperança aqui também vem falando muito disso. É isso, espero que eu tenha te ajudado e vamos para o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.